A gente divide essa guerra em três fases. Né? A primeira fase, que vai de 39 a 41, que a gente chama de Blitzkrieg, né? Que é a guerra relâmpago, em que os alemães rapidamente ocupam, além de terem ocupado a Polônia, ocupam rapidamente Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e França. A poderosa França é dividida em duas partes. A França ocupada e a França aparentemente independente, ou seja, governada por um laranja, cuja capital era a pequena cidade de Vichy, por isso que muita gente chama a França de Vichy, a França de colaboracionista, presidida, né, presidente, o general herói da Primeira Guerra e covarde traidor na Segunda, general Philippe Pétain. E os franceses que se recusaram a se render, que fogem para a Inglaterra e vão continuar lutando, se auto-intitulam a França Livre, comandados pelo general Charles de Gaulle e pelo general Jean Leclerc. Esses caras vão lutar até a libertação final da França em agosto de 44. Dentro da França, nós vamos ter grupos que colaboram com o nazismo e vamos ter grupos que formam a resistência. La Résistance, os maquis, né, como os franceses chamavam, grupos de pessoas que lutavam como podiam, como terroristas. O que é que eles podiam fazer? Colocar bomba em pontes, estações de trem, explodir, matar os soldados alemães à traição. E cada vez que tal coisa acontecia, Hitler mandava massacrar a população civil como punição para os soldados alemães que tinham sido mortos. Uma coisa terrível, né? Mas muitos franceses colaboraram com Hitler. Falaremos disso posteriormente. Enquanto Hitler tinha essas vitórias extraordinárias, a Itália não era tão bem sucedida assim, mas com o apoio de Hitler, os italianos tentando tomar a Grécia não conseguiram, os alemães foram lá junto com os italianos e tomaram a Grécia, expulsando os ingleses do território. E depois o general von Rommel, a raposa do deserto, derrota os ingleses em Tobruk e praticamente toma de conta do Egito ali, nordeste da África, norte da África até Casablanca, sei lá. Então, a esta altura do campeonato, Hitler não tinha uma grande derrota sequer. E controlava praticamente a margem do Mediterrâneo, porque os territórios que ele não tinha conquistado eram neutros, como Portugal e Espanha, por exemplo, que deixou Hitler furioso, porque ele esperava o apoio deles, que eram fascistas como ele, mas esse apoio não veio. Mas Portugal e Espanha, apesar de neutros, eram simpatizantes, né? A Espanha principalmente. Enquanto isso, no Oriente, o Japão rapidamente havia conquistado Indochina, Malásia, Birmânia, Indonésia e ameaçava as Filipinas. E os americanos, aí cria-se um grande problema. Os americanos eram os donos, né, entre aspas, das Filipinas. Os americanos, então, quando veem os japoneses cercando o território ali, conquistando tudo ao redor, os americanos congelam os bens e investimentos japoneses nos Estados Unidos. O governo japonês, então, nomeia um embaixador para ir, uma equipe, né, comandada por um embaixador, para discutir essa questão com os Estados Unidos. Os Estados Unidos eram irredutíveis. Saiam de perto das Filipinas. Aí nós devolvemos os seus investimentos. Isso vai, né, acabar mal. Então, até aqui, essa é a primeira fase. Na segunda fase, ela já começa com, assim, ainda na primeira fase, desculpe, eu não posso, né, me esquecer da Operação Leão Marinho, que é a Blitz de Londres. Entre outubro e dezembro de 1940, mais de 100 mil bombas incendiárias foram jogadas sobre Londres, matando 13 mil civis aproximadamente, é o que a gente chama a Blitz
né? A Blitz de Londres, a Grande Blitz. A cidade de Londres foi destruída, arrasada, mas os ingleses, com o seu novo primeiro-ministro, Winston Churchill, não desistiram. Churchill disse ao povo: nada posso entregar a vocês a não ser sangue, suor e lágrimas. Né? Churchill era um grande frasista, um homem de um humor espetacular. E de uma decisão. Um homem como eu, como você, que comete erros, mas que lá também é capaz de acertar em cheio. Até a Jack concordou. Né? Muito bem. A segunda etapa da guerra já começa com, como é que eu digo, a grande preparação das derrotas do eixo. Certo de que a França estava derrotada e a Inglaterra também, a Alemanha, Hitler convenceu seus generais a atacar Hitler, pois é, como eu disse, Hitler convence seus generais a atacar a União Soviética. Porque a Inglaterra e a França não eram mais problemas. Então ele rompe o acordo, Operação Barbarossa. Aí começa o grande erro de Hitler, que divide seus exércitos com três objetivos. Talvez se ele tivesse concentrado todo o seu exército num objetivo só, talvez tivesse ganho que a gente chama a Batalha da Rússia. Né? Não, ele dividiu em três alvos. Um alvo meramente ideológico, Leningrado, a cidade da Revolução, que era, né, tem que destruir isso. Moscou, que era a capital, onde estava Stalin e todo o seu poder. E Stalingrado, por causa do controle do rio Volga e as fontes de petróleo. Eles conseguiram conquistar Leningrado. Na prática, houve um massacre lá, mas nada do ponto de vista de efeito positivo na guerra. Não conseguiram Moscou, chegaram perto, mas não conseguiram, e perderam Stalingrado, que aliás tem um livro maravilhoso que conta isso, né? Anthony Beevor, estou vendo ele aqui na minha biblioteca virtual, Stalingrado, o cerco fatal. Anthony Beevor, historiador britânico, fantástico, você precisa ver, tá? Extraordinário, quem puder ter, tenha. Tem muitos livros da Segunda Guerra, eu tenho muitos virtuais e aqui em papel, né? Esse aqui, por exemplo, é a história da espionagem, né, britânica na Segunda Guerra, um livro extraordinário. Tenho esse aqui que é sobre dois, né, que eu tenho aqui. Tem outros, mas esse aqui, Inverno na Manhã, de Janina Bauman, que é a história de uma jovem no gueto de Varsóvia, o massacre dos judeus na Polônia. Tenho O Mestre dos Quebra-Cabeças, que é também um romance histórico baseado em fatos reais, sobre judeus que fogem do nazismo. Tem muita coisa, né? Tem esse do Marco Ferrou, sobre a Segunda Guerra, que é fantástico. E tem outros, né? Mas esse da Batalha de Stalingrado, que o Anthony Beevor relata como ninguém o que aconteceu ali, é algo fantástico. E aí, enquanto isso acontecia, pouco tempo depois, quer dizer, não em Stalingrado, ainda logo depois da invasão da União Soviética, os japoneses atacam os Estados Unidos, atacam as Filipinas, atacam primeiro o Havaí, 7 de dezembro de 41, o ataque a Pearl Harbor, a base americana. No dia seguinte eles invadem as Filipinas e o presidente Roosevelt declara guerra ao eixo Alemanha, Itália e Japão. Muito bem. A segunda fase é marcada pelas grandes derrotas do eixo, Stalingrado na União Soviética, Kursk na União Soviética, El Alamein na África, que detona o controle alemão na África, e os ingleses e americanos tomam o controle, e principalmente o petróleo, e a Itália fica desprotegida, vai começar a invasão da Itália. E
No Extremo Oriente, as batalhas de Midway, as Marianas e Guadalcanal, que detonam a força naval japonesa. A força aeronaval japonesa. Muito bem. A terceira e última fase já é a fase do cerco, né? Invasão da Itália e rapidamente o próprio povo italiano celebra a derrota de Mussolini, que é preso. Hitler não pode suportar a Itália ser usada como... Porque a Itália faz fronteira com a Áustria, a essa altura a Áustria era o Império Alemão. Então, não se podia admitir que a Itália pudesse servir de acesso para o coração da Alemanha. Então, Hitler invade a Itália, liberta Mussolini e cria uma república no norte da Itália, que vai durar um ano e pouco. A República Social Italiana, a República de Salò, a capital era a pequena cidade de Salò. E Mussolini lá é só um laranja, Hitler é que manda, ele é um homem destruído pela droga e pela sua própria, pelos seus próprios problemas pessoais, psicológicos, etc. E os americanos vão tomando a Itália e aí vem a grande decisão, que é a invasão da França, né? Mas isso vamos falar daqui a pouco.